muitos de nós, eu vi o filme Uma Verdade Inconveniente sobre o impacto do aquecimento global e isso me deixou aterrorizado. No filme do Al Gore, ele descreve como a Terra corre perigo. Mudanças climáticas afetam todas as formas de vida nesse planeta. De tempestades monstruosas, queimadas gigantescas, as maiores secas, geleiras derretendo, da acidificação dos oceanos a países inteiros ficando submersos. Tudo isso pode ser causado pelas necessidades humanas na Terra. Eu queria fazer tudo o que pudesse para ajudar. Eu decidi bem naquele momento a mudar minha forma de viver e fazer o que fosse possível para encontrar um jeito para todos nós vivermos juntos em equilíbrio com um planeta sustentável para sempre. Eu decidi fazer tudo o que Al nos disse para fazer. Eu desenvolvi TEC, Transtorno Ecologista Possessivo. Eu separei o lixo e reciclei. Eu me adaptei, mudei todas as lâmpadas, tomei banhos mais curtos, fechei a água ao escovar os dentes, apaguei a luz ao sair dos cômodos e eu ia de bicicleta ao invés de sair de carro para todos os lugares. Mas com o passar dos anos, parecia que as coisas estavam piorando. Eu me perguntei, com toda essa crise ecológica que vem assolando o planeta, será que mesmo se todo mundo adotasse essa mudança de hábitos, isso seria suficiente para salvar o planeta? Parecia que havia algo mais na história. Eu pensei que estava fazendo tudo o que podia para ajudar o planeta. Mas então, com a publicação de um amigo, tudo mudou. O texto me apresentou um relatório online publicado pelas Nações Unidas declarando que a prática da pecuária produz mais gases de efeito estufa do que as emissões de todo o setor de transportes. Isso quer dizer que a indústria bovina produz mais gases do efeito estufa do que os motores de carros, caminhões, trens, barcos e aviões juntos. Vacas e outros animais criados produzem uma quantidade substancial de gás metano em seu processo digestivo. O gás metano da pecuária é 86 vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono dos veículos. Eu estava andando de bicicleta para cima e para baixo para ajudar a reduzir as emissões, mas acontece que tem mais coisas nas mudanças climáticas do que somente combustíveis fósseis. Eu comecei a fazer mais pesquisas. A ONU, junto com outras agências, publicou que não só a pecuária tem um imenso papel no aquecimento global, como também é a maior causa de consumo de recursos e degradação ambiental que destrói o planeta hoje em dia. Como é possível que eu não soubesse disso? Eu pensei que essa informação estaria exposta por toda parte na comunidade ambiental. Eu acessei os maiores sites de organizações ambientais do país, www.350.org, Greenpeace, Clube Sierra, Realidade Climática, Rede das Florestas Tropicais, Patrulha Amazônica. Eu fiquei chocado ao ver que eles não tinham virtualmente nada sobre agricultura animal. O que estava acontecendo? Por que eles não tinham essa informação em suas páginas? Parecia que o foco principal para muitos desses grupos era a produção de gás natural e combustível, com a perfuração sendo o foco principal para a causa de uso e contaminação da água. A perfuração hidráulica para o consumo de gás natural usa uma quantidade absurda de água. Cerca de 378,5 bilhões de litros de água são usados todos os anos nos Estados Unidos. Mas quando eu comparei isso com a agricultura animal, a pecuária, só os Estados Unidos usa 128,5 trilhões de litros de água. E por coincidência, a emissão de gás metano das duas indústrias é praticamente a mesma. Morando na Califórnia, um estado assolado pela seca e escassez de água, esse uso é a maior preocupação para muitos de nós. Um californiano usa em média cerca de 567,75 litros de água por dia. E quase metade disso tem a ver com o consumo de produtos da indústria bovina. Os produtos bovinos consomem água intensamente, em parte porque os animais consomem grãos que necessitam intensamente de água. É isso que eles comem. E então toda a água que rega os grãos que os animais comem é considerada essencialmente como parte do consumo de água virtual desse produto. Eu descobri que 113 gramas de hambúrguer precisa de cerca de 2.498 litros de água para ser produzido. E eu aqui tomando banhos curtos para tentar economizar água, descubro que comer um hambúrguer é equivalente a tomar um banho por 2 meses inteiros. Tanta atenção é dada à redução do uso doméstico, e o uso doméstico de água é só 5% do que é consumido nos Estados Unidos contra 55% da agricultura animal. Isso porque é preciso mais de 9.462 litros de água para produzir 453 gramas de carne. Eu fui na campanha Economize Água do Departamento de Recursos Hídricos do governo, em que eles destacavam mudanças de comportamento que ajudavam a poupar água, como usar chuveiros de baixo fluxo, descargas eficientes, equipamentos econômicos e consertar vazamentos em encanamentos, mas nada sobre agricultura animal. Quando eu segui todas as recomendações do governo, eu estava economizando 177 litros por dia, mas ainda assim isso não chega nem perto dos 2.498 litros de água por só um hambúrguer. Eu queria ver se conseguia de algum jeito conversar com os governantes sobre isso. Eu gostaria de saber se consigo agendar uma entrevista. Sim, acho que sim. Como está a sua agenda para hoje à tarde ou amanhã à tarde? Amanhã à tarde para mim tá bom.
Para o ambiente urbano, tem muita coisa que pode ser feita dentro de casa, entende? Usar chuveiro de baixo fluxo, torneiras de baixo fluxo, descargas eficientes, aparelhos eficientes. Todas essas são áreas boas para conseguirmos reduzir o consumo. Mas as maiores economias de água são externas. Temos que ter consciência de como usamos a água. Temos que ser o mais eficiente possível. Temos que proteger a qualidade e temos que ser bons fiscais do meio ambiente que depende da água. E checar os vazamentos. Muitas vezes temos muitos vazamentos e difusores quebrados e coisas desse tipo que desperdiçam água. E essas são áreas com bastante espaço para conservação. Mas o que eu quero saber é sobre a agricultura animal. O que você pode me dizer sobre isso? Sobre qual o papel dela no consumo e poluição da água? Eu não tenho certeza. Essa não é a minha área. Tem um estudo que descobriu que 453 gramas de carne consome 9.462,5 litros de água. Sim. E para ovos são 1.805,44 litros de água. E para o queijo, quase 3.406,5 litros. Assim, eu acho que é simples. Por que isso não está no Economize Água? Isso é como se você fosse na casa de alguém e esse vizinho tivesse uma torneira vazando, sabe? Pingando, pingando. E então você vê uma mangueira gigante aberta no máximo até que 2.490 8,1 litros de água sejam jogados na rua, alagando a rua inteira. Eu acho que você diria: ei, você pode fechar isso, por favor? Parece que seria uma coisa óbvia a ser feita, bem melhor do que todo o resto. Tipo, sei lá, se for esse o caso. Acho que o consumo de água da criação animal é maior do que em outras atividades. Não existe nenhuma dúvida sobre isso. Isso seria realmente poderoso. Só que ao invés de esperar até estarmos vivendo uma seca, entende? O que você acha de começar agora e dizer para quem quer que esteja à frente do Economize Água: ei, vamos encorajar as pessoas a comer menos carne agora, porque esses estudos foram publicados? Eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Por causa da forma como o governo atua por aqui. Isso é muito interessante, mas por quê? Uma coisa é economizar água, outra é mudança de hábitos. Hábito de tomar banho e não regar o próprio jardim e essas coisas todas. Isso é hábito. Sim. Nossa, o governo claramente não quer falar sobre esse assunto. Essa inabilidade de responder, somada ao silêncio das organizações ambientais sobre a agricultura animal, me fez acreditar que havia algo mais. Eu comecei a investigar mais sobre os impactos da pecuária e descobri que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Os setores de transporte e energia recebem bastante atenção, compreensivelmente, por causa do impacto terrível que o dióxido de carbono causa em nosso clima. Mas a agricultura animal produz 65% do óxido nitroso mundial, um gás com o potencial de causar o aquecimento global 296 vezes maior do que o CO2 por quilo. E ainda assim só ouvimos falar de combustíveis fósseis. As emissões de CO2 relacionadas à energia devem aumentar 20% até o ano de 2040. Mas as previsões são que as emissões da pecuária aumentem 85% até 2050. Esses números impressionantes se devem ao aumento do consumo de carne e laticínios. De acordo com 2 especialistas ambientais do Grupo do Banco Mundial, o uso de padrões globais para a medição de gases do efeito estufa indica que a agricultura animal foi responsável por 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem, enquanto o sequestro de carbono, a respiração e o metano são tidos como responsáveis e que o estudo da ONU não abrangeu. Mas além disso, eu descobri que a criação de animais para alimentação é responsável por 30% do consumo de água mundial. Ocupa cerca de 45% dos terrenos da Terra. É responsável por cerca de 91% da destruição da Amazônia brasileira e é a principal causa das zonas mortas dos oceanos, destruição de habitats e extinção de espécies.